morte de uma criança de 7 anos que foi atingida por 3 tiros em Nova Esperança, aqui em Cariacica. Essa morte chocou a comunidade onde esse menino morava. O Ricardo Coelho, ele foi morto, gente, na varanda de casa. A gente não consegue, né? Nem imaginar a dor desse pai, a dor dessa mãe que perderam o filho. Eu não consigo, destroça meu coração falar disso. Só que esse crime ainda teve um outro desfecho. Logo após a morte do Ricardo, o que aconteceu? Boatos foram espalhados no bairro acusando um vizinho como responsável pelo crime. Hélio Felipe já havia discutido com o pai do Ricardo. E aí as fotos dele começaram a circular em grupos de mensagens. E aí essa mentira, gente, esse boato, essa fake news teve consequências graves, muito graves. A casa do Hélio, que foi acusado injustamente pela morte do menino, segundo a investigação da própria polícia, foi saqueada e incendiada por populares. Tudo foi destruído, inclusive o enxoval da filha do Hélio, que nasce agora, no mês que vem. E aí esse assunto, a gente sabe que é grave e mostra como a gente deve ter cuidado para tudo, minha amiga, para tudo, meu amigo, e presta atenção nisso que eu estou falando. Como que a gente tem que ter cuidado na hora de passar para frente uma notícia, uma informação que a gente não tem certeza se é verdade. Então, esse é o nosso assunto agora aqui no estúdio. Olha só, eu recebo aqui a Pamela Martins, o Hélio, que é marido da Pamela, e também o psicólogo Juliano Coimbra. Obrigada pela participação de todos vocês. Pamela, falta um mês, né, praticamente. Aí você está com o quê? 32 semanas, não é isso? Isso. 32 semanas para você ganhar neném e vocês perderam todo o enxoval nessas imagens que a gente acabou de mostrar. A casa foi saqueada, incendiada. Isso, a gente perdeu tudo. Já estava tudo pronto, na verdade, né? Porque ela vai chegar talvez no próximo mês e a gente perdeu tudo. Não só o enxoval, né? A casa por completo. Como é que foi, Hélio? Você estava onde quando você ficou sabendo que sua casa está pegando fogo, começaram a filmar? Então, há um mês já, eu estou num trabalho no interior do estado, eu trabalho com marcenaria, então, como eu trabalho na área da montagem, na rua, então eu nunca tenho um lugar fixo para estar, né? E, porventura, esse mês agora eu estava trabalhando no interior do estado e eu estava para voltar de viagem na quinta-feira, véspera de feriado. Mas um amigo, a esposa dele teve um sonho comigo, e ele me passou esse sonho, pediu para que eu tomasse cuidado onde quer que eu estivesse. Eu fiquei inseguro de voltar, de retornar aquele dia para casa. E aí eu liguei para minha esposa e falei, vou deixar para ir amanhã, porque eu não estou seguro de ir hoje. Amanhã eu saio daqui cedo e aí eu chego em casa aí mais tranquilo, né, com mais calma. E aí eu trabalhei durante o dia todo. Geralmente eu saio logo depois do almoço, quando eu já tenho que vir embora. Só que esse dia eu trabalhei o dia todo, até o final da tarde. Quando eu cheguei no final da tarde em casa, na casa que eu fico alojado lá, eu vi que estava acontecendo alguma coisa no bairro, né? Eu tinha vizinhos que estavam postando que havia acontecido alguma coisa com alguma criança. Só que até então eu não sabia com detalhe o que era que estava acontecendo. Até que chegou uma mensagem no meu celular de um amigo, se preocupando comigo. Ele falou, rapaz, espero que você, onde você esteja, você tenha batido o seu ponto de manhã, de tarde e na hora de sair. Aí eu já comecei a associar uma coisa a outra. Eu falei, peraí, tem alguma coisa de errado acontecendo lá, só que o celular dele descarregou logo em seguida. E a minha primeira reação foi ficar preocupado com a minha esposa, que não estava em casa, mas estava no bairro vizinho. Como ela estava onde, então, até então? Desde quando eu saí para trabalhar, porque eu teria que dormir fora de casa, como ela está grávida já, né, já no final da gestação, eu me preocupei em tirar ela de lá. Falei, fica com sua mãe, porque como eu vou estar ausente, então pelo menos sua mãe estando por perto, acontecendo qualquer coisa, tiver que socorrer, ir para o médico, alguma coisa do tipo, sua mãe vai estar ali para te auxiliar, porque eu tô longe. E mesmo ela não queria, a princípio, ter que sair de casa, né? Ela gostava de ficar muito em casa, sozinha. Mas mesmo assim ela saiu e foi para casa da mãe dela e ficou lá. E na hora que aconteceu tudo, ela estava na igreja com a mãe dela. Na hora que eu liguei para ela, eu só me preocupei o seguinte, falei, aonde você estiver,
peça que alguém te leve para algum lugar seguro, longe daí. E ela não sabia ainda o que estava acontecendo, mas já tinha ligações da minha irmã, que já estava sabendo alguma coisa sobre o assunto, no celular dela. E aí a gente começou a se mexer, né, se movimentar para que ela saísse de lá, antes de qualquer coisa. Até que em seguida aí eu comecei a receber notícias que já haviam entrado dentro da minha casa. Só que até então ninguém sabia explicar quem era. A princípio falaram que podia ser a polícia que entrou para ver se tinha alguma coisa, né? Alguma coisa suspeita lá, já que eu estava sendo acusado do assassinato do menino. Aí citaram que me viram passando também no bairro nesse mesmo dia, inclusive entrando dentro de casa. Isso, informações assim de populares, né? De vizinhos que estava chegando no meu celular. E isso era por volta de 6 horas da noite, 7 horas da noite. A noite foi passando e eu até então só me preocupando com tirá-la do local ali, em volta, né, de onde tinha acontecido aquilo. E aí eu comecei a receber mensagens no celular. Ó, estão entrando na sua casa e estão saindo com coisas lá de dentro. Aí, assim, conversa, né? Qual foi a sua reação na hora? O seu sentimento quando você soube sua casa estava sendo saqueada, incendiada? Você queria fazer o quê naquele momento? Queria estar ali impedindo? O que você pensou? O tempo todo eu só estava me preocupando em tirar de lá a minha família, entendeu? Minha irmã já não estava lá, minha mãe, meu pai, não tinha ninguém por perto. Mas a minha esposa, a minha sogra, eles estavam ali em volta, na região. Então, eu só me preocupei o seguinte, casa depois a gente cuida, né? A gente corre atrás de novo do bem material. Apesar que, assim, é muito árduo, você vê esforço, né? Anos de trabalho ali, dentro de uma casa, para você ver tudo indo embora, tudo sendo perdido, mas assim, a integridade física é que a gente tem que se preocupar, né, a princípio. E isso é muito triste, gente, é muito preocupante, porque as pessoas fizeram um papel de quê? De juiz, né? A vizinhança, as pessoas ali decidiram, vão invadir, vão saquear, tomados por um sentimento de raiva que, de fato, é uma história muito triste, são duas histórias tristes, né? Mas que uma não deveria ter nenhuma ligação com a outra. Olha só essas imagens, anos e anos de trabalho para construir, né, para ter as coisas, a casa, e aí, de repente, ó, olha só o estado. Juliano, isso mostra a que ponto, né, uma mentira, um boato pode chegar, de que forma que isso pode afetar até mesmo a vida social das pessoas. Então, Roberta, primeiro que a gente precisa pensar é no indivíduo que dissemina, né? O que faz uma pessoa disseminar? Nós estamos sendo bombardeados por várias informações o tempo todo. Mas o que faz uma pessoa disseminar, né? Uma fake news, por exemplo. A busca de atenção, será que é só isso? Né? Quais os impactos que isso pode causar na pessoa que está à volta, ao entorno, né? Seja impactos positivos ou negativos, mas nós sabemos que a maior parte de uma mentira, ela em algum momento, ela vai trazer impactos que são negativos. Né? E aí a gente precisa pensar também nas pessoas que aceitam, que aderem a essas fake news, né? Pessoas, eu costumo falar com egos. O que seria egos? Egos seria eus mais fragilizados, né? Quantas pessoas que vivem com eus fragilizados, né? E que acabam aceitando qualquer coisa. Uma pessoa com a construção de uma identidade, né? Totalmente organizada, né? Socialmente, essa pessoa com uma criticidade maior, ela vai começar a pensar, será que tem um ponto de verdade? Será que tem um ponto de mentira? Quem sou eu para eu poder fazer esse julgamento no caso desse casal, né? Por que eu não vou deixar para a justiça? Porque boatos sempre vão rolar. E olha os impactos, né? A esposa grávida, né? Perder tudo, vendo tudo. E até que ponto eu tenho o direito também de tirar a vida de outro no meio de uma história também dessa, né? Quem sou eu para eu fazer esse papel de julgamento? Qual a formação que eu tenho para esse julgamento? E eu falo de formação, não formação instrucional, mas de formação de identidade, de formação social, de fato, formação de humanidade. Nós precisamos pensar muito sobre isso. Qual foi o sentimento, Hélio, quando você viu a sua imagem associada nesses grupos de mensagens com o assassinato de uma criança? Então, foi um sentimento de desespero, porque a gente entende a dor da família, né? A dor da família, perder um filho. Eu sou pai também, eu tenho uma filha, então... E vai ser pai de novo, vou ser né? pai de novo, então eu não consigo imaginar eu passando por essa situação
E menos ainda me imaginava passar por essa situação como um agressor, como quem tivesse cometido aquele crime. Então, o meu sentimento na hora foi de desespero, como de fato. Nem tanto por conta da preocupação com a minha esposa. Na hora não foi isso. Eu não fiquei preocupado com o que podia ser gerado para a minha família. Mas pela acusação que eles estavam me fazendo até então, jamais eu imaginava que eu seria... O peso dessa acusação, né? Que é uma acusação gravíssima, gente. Na hora eu não imaginava que chegaria a esse ponto. Porque eu moro no bairro há muitos anos, né? Eu cresci ali, então, na minha cabeça foi o seguinte: não, eles estão me acusando, pode estar acusando através de um desentendimento que venha ter acontecido entre vizinhos, né? Que é uma coisa até comum, mas... Talvez, né, na minha cabeça, eu falei, talvez as pessoas em volta ali saibam que eu não sou dessa índole, que eu não tenho coragem de fazer isso. Na minha cabeça passava isso, né? Porque, de fato, houve um desentendimento. Sim, houve um desentendimento. Inclusive, eu achei que era uma coisa que já tinha sido até resolvida, porque, assim, quando aconteceu, eu cheguei a ser agredido pelo pai dessa criança. E eu registrei um boletim de ocorrência. Eu e minha esposa, a gente optou por... Não, vamos deixar isso para lá. Foi uma bobeira que aconteceu. Então, vamos mudar nossa rota. Vamos passar por outro lugar. Assim, para fugir mesmo de qualquer desentendimento. Deixa que a gente resolve da forma legal, né? Pelos meios legais. Então, assim... E mais de um mês já que a gente não estava em casa. A gente não ficava em casa. Então, a gente não esperava, né, que acontecesse isso. E você, Pamela, como esposa, quando você viu a imagem do seu marido associada a esse crime, o que passou na sua cabeça, no seu coração? Eu fiquei desesperada, assim, mais internamente, porque eu sabia que eu não podia ficar tão nervosa, né? Ele já estava nervoso e eu só queria protegê-lo naquele momento. Então, foi que eu fui procurar um advogado, porque ele já tinha recebido ligações de delegacia, informando que ele teria que comparecer. E tudo aquilo me preocupou, porque ele já estava sendo acusado de um crime que não tinha sido ele que havia cometido. Então, a minha intenção era protegê-lo naquele momento, para a segurança dele, a nossa também, né? A minha reação no momento foi essa. Eu também não me preocupei com os danos, né? Ninguém me mandou nenhuma informação falando que a casa estava pegando fogo, nem nada, para mim não ficar preocupada, né? Te pouparam, né? Isso, eu não vi nenhuma imagem, eu não sei como está a casa. Eu não vi. Então, eu tentei me conter para poder conseguir ajudá-lo, para a gente sair dessa. Juliano, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Num passado não muito distante, a fofoca circulava na rua, circulava no máximo no bairro, mas agora com as redes sociais a gente vê que essa fofoca ela ganhou um impulso ainda maior. Esse estrago, por conta da dimensão das redes sociais, onde ela vai alcançar também pode ser maior? Então, Roberta, esses danos eles são por vezes irreparáveis, porque isso vai gerando traumas, vai gerando feridas internas, né? Ele estava falando sobre a situação de conflitos em tempos de egos fragilizados, onde que as pessoas estão cada um buscando o seu próprio interesse. Nós precisamos ter muito cuidado nessa vivência social para não entrarmos nesse tipo de conflito, para não colocar as nossas vidas em risco. E muito mais do que isso, para não colocar a vida de terceiros em riscos, né? Precisamos nos dar conta dessa vivência em sociedade. Óbvio que esses danos são irreparáveis, né? As pessoas estão muito fragilizadas, a sociedade ela está vivendo um caos total e nós precisamos, né, de ter criticidade nesses momentos. Por quê? O indivíduo que ele não tem criticidade, ele acaba se tornando vulnerável a qualquer informação que vem até ele. E aí tem o pré-julgamento. Esse pré-julgamento faz o quê? Faz com que aquilo que eu acredito ser a verdade, por conta de um comportamento que às vezes ele externou, que foi desse conflito, uma sociedade ela se movimenta. E aí vai gerar o quê? Mais transtornos sociais. E precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes os impactos são avassaladores.